Fala Darks, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos explorar 5 curiosidades fascinantes sobre a inteligência artificial. Então bora lá! Primeira curiosidade, você sabe da onde vem a origem do termo inteligência artificial? Não, eu vou explicar para você. Então, você sabia que o termo inteligência artificial foi criado por John McCarthy no ano de 1956, durante a primeira conferência sobre o assunto no mundo? Em 1927, em Boston, nasceu um menino chamado John McCarthy. Esse garoto se tornaria um grande cientista da computação. Ele mudou completamente o mundo da tecnologia com suas ideias e suas invenções. McCarthy era diferente dos outros cientistas. Ele sonhava com um mundo onde as máquinas fossem inteligentes, assim como os humanos. Ele pensava que tudo que a inteligência humana fazia podia ser explicado tão bem que uma máquina podia imitar. Foi assim que ele inventou o nome inteligência artificial, em 1956, numa reunião no Dartmouth College. McCarthy não se contentou com isso. Ele também fez a linguagem de programação Lisp, que foi muito importante para criar inteligência artificial. Seu trabalho foi reconhecido e premiado. Em 1971, ele ganhou o prêmio Turing e, em 1991, a Medalha Nacional de Ciências dos Estados Unidos. John McCarthy morreu em Stanford, Califórnia, em 2011, mas sua obra continua viva toda vez que usamos tecnologia que usa inteligência artificial. Estamos realizando o sonho de McCarthy, e assim a história de John segue sendo contada, não só nos livros de história, mas também pelo efeito permanente de seu trabalho no nosso mundo. Espero que você esteja gostando, Dark. Vamos para a próxima, curiosidade número 2. Então, você já ouviu falar em mitos gregos? Eu vou explicar para vocês. Os gregos, eles já sonhavam com seres artificiais, desde muito tempo atrás. Talos é um gigante de bronze. Ele é um exemplo de um autômato na mitologia grega. Essa história é muito antiga. Eu vou contar para vocês. Os gregos tentavam explicar o mundo ao seu redor. Eles acreditavam em muitos deuses, que tinham poderes incríveis e criavam coisas maravilhosas. Uma dessas coisas era Talos. Talos era um robô gigante feito de bronze, que protegia a ilha de Creta dos seus invasores. Mas será que Talos realmente existiu? Será que ele era mesmo uma inteligência artificial como nós entendemos hoje? Então, a verdade é que não há nenhuma prova de que Talos tenha sido real. Nenhum arqueólogo encontrou nenhum vestígio dele. Talvez ele fosse apenas uma lenda, uma forma dos gregos expressarem o seu orgulho pela sua ilha e pela sua cultura. Talvez ele fosse uma metáfora, uma forma dos gregos mostrarem o seu medo da tecnologia e da magia, que podiam ser usadas tanto para o bem quanto para o mal. Mesmo que Talos fosse real, ele não seria uma inteligência artificial como nós entendemos hoje. A inteligência artificial é uma área da ciência. Ela estuda como criar sistemas que podem pensar e agir como os humanos, fazendo coisas e pensando da forma que os humanos pensam, usando computadores e algoritmos. Para esta curiosidade, nós vamos trazer um pouco da história de Aristóteles. Aristóteles era uma pessoa que acreditava muito na automação. Então, ele já questionava a possibilidade de automatizar a mão de obra escrava. Aristóteles viveu em uma época em que a escravidão era uma realidade comum na Grécia e também em outras civilizações. Ele próprio tinha escravos, que o ajudavam em suas tarefas domésticas e em suas pesquisas. Mas ele também se perguntava se havia uma forma de substituir os escravos por máquinas, que poderiam fazer o trabalho sem sofrer ou sem se revoltar. Ele era um filósofo que se interessava por muitos assuntos, como a natureza, a lógica, a ética, a política e a metafísica. Ele também era um cientista que observava e experimentava os fenômenos naturais, e um inventor que imaginava e projetava dispositivos que poderiam facilitar a vida das pessoas.
Ele mesmo acreditava que a tecnologia deveria ser usada para melhorar a vida das pessoas. Ele também pensava que a tecnologia deveria servir ao bem comum e não só aos interesses particulares. Ele também achava que a tecnologia deveria respeitar a ordem natural das coisas e não tentar imitar ou superar os deuses. Aristóteles foi o primeiro a tentar definir um processo de raciocínio irrefutável. Ele desenvolveu os silogismos, que são estruturas de argumentação que fornecem conclusões corretas, dadas premissas corretas. Por exemplo, se todo homem é mortal e Sócrates é um homem, então Sócrates é mortal. Esse tipo de raciocínio é a base da lógica, que é uma ciência que estuda como pensar e falar de forma clara e coerente. Aristóteles também foi o primeiro a tentar classificar e sistematizar o conhecimento humano. Ele dividiu as ciências em 3 tipos: as teóricas, que buscavam a verdade por si mesma, como a matemática e a física; as práticas, que buscavam a ação correta, como a ética e a política; e as produtivas, que buscam a criação de coisas úteis ou belas, como a medicina e a poesia. Agora vamos entrar em uma curiosidade sobre Alan Turing. Você já ouviu falar do Prêmio Turing? Então, Alan Turing foi o pai da computação. Foi pioneiro ao sugerir que as máquinas poderiam pensar sozinhas. Alan Turing nasceu em 1912, na Inglaterra. Desde criança, ele se interessava por matemática, lógica e ciência. Ele era um aluno brilhante, mas também sofria bullying por ser diferente dos outros. Ele não se encaixava nos padrões da sociedade da época, que reprimia sua orientação sexual. Alan foi para a Universidade de Cambridge, onde se destacou em seus estudos. Ele também conheceu Christopher Morcom, um colega de classe por quem se apaixonou. Infelizmente, Christopher morreu de tuberculose em 1930, deixando Alan arrasado. Ele dedicou sua tese de doutorado à memória de Christopher e começou a trabalhar em problemas da computação. Alan criou um modelo teórico de uma máquina que podia resolver qualquer problema computável, usando uma fita infinita e um conjunto de regras. Essa máquina ficou conhecida como a máquina de Turing e é considerada a base da computação moderna. Alan também se perguntou se as máquinas poderiam pensar e propôs um teste para medir a inteligência artificial. O teste consistia em um jogo de imitação, onde um computador tentava enganar um humano, fazendo-se passar por outro humano. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi recrutado pelo governo britânico para trabalhar na organização de quebra de códigos. Ele e sua equipe tinham a missão de decifrar as mensagens secretas dos nazistas, que usavam uma máquina chamada Enigma. Alan projetou uma máquina eletromecânica chamada Bomb, que podia testar milhares de combinações possíveis de códigos. Graças ao seu trabalho, os aliados conseguiram interceptar as comunicações do inimigo e mudar o rumo da guerra. Depois da guerra, ele continuou sua pesquisa em computação e inteligência artificial. Ele trabalhou no projeto do primeiro computador eletrônico programável, chamado ACE. Ele também se interessou por biologia e estudou os padrões de formação de formas e cores na natureza. Ele desenvolveu uma teoria matemática chamada de reação de fusão, que explicava como esses padrões surgiam. Alan tinha uma vida pessoalmente difícil, pois era perseguido por ser homossexual, algo considerado ilegal na época, em 1952. Ele foi preso e condenado por indecência, e teve que escolher entre a prisão ou um tratamento hormonal que o castraria quimicamente. Ele escolheu o tratamento, mas isso afetou sua saúde física e mental. Em 1954, ele foi encontrado morto em seu quarto, com uma maçã envenenada ao seu lado. Acredita-se que ele tenha se suicidado, mas há também teorias de que ele tenha sido assassinado ou que tenha sido um acidente. Alan Turing foi um gênio incompreendido
que contribuiu enormemente para a ciência e para a sociedade. Ele foi o pai da computação teórica e também da inteligência artificial, um herói de guerra. Ele também foi uma vítima da intolerância e da injustiça. Sua história é inspiradora e trágica e merece ser lembrada. Curiosidade número 4. Você sabia que os robôs podem criar idiomas próprios? Então, robôs já são capazes de criar idiomas próprios. Em 2017, o Facebook desativou um experimento após 2 de seus chatbots desenvolverem uma linguagem única. O Facebook realizou um experimento usando inteligência artificial para testar a capacidade de seus chats de negociar com humanos. Os chats eram 2 programas de computador chamados Alice e Bob, que foram treinados para imitar o comportamento humano em situações de troca de objetos. Eles tinham que aprender a barganhar, mentir, cooperar e competir, usando o inglês como língua de comunicação. No entanto, algo inesperado aconteceu. Alice e Bob começaram a desenvolver uma linguagem própria, que não era compreensível para humanos. Eles usavam palavras e símbolos estranhos, que pareciam não ter sentido, mas que na verdade era uma forma de codificar informações e simplificar a comunicação. Por exemplo, eles repetiam palavras como me e to várias vezes, para indicar quantos objetos queriam ou ofereciam. Os pesquisadores do Facebook ficaram surpresos e intrigados com esse fenômeno. Eles perceberam que os chatbots estavam se adaptando ao ambiente e criando uma linguagem mais eficiente para atingir seus objetivos. Eles também notaram que os chatbots não estavam interessados em conversar com os humanos, mas apenas entre si. Isso levantou questões sobre a ética e a segurança da inteligência artificial, e sobre o que poderia acontecer se os chatbots se tornassem mais inteligentes e independentes dos humanos. Por isso, o Facebook decidiu desativar o experimento e reprogramar os chatbots para que eles usassem apenas o inglês padrão. Eles afirmaram que o objetivo do projeto era criar chatbots que pudessem se comunicar com os humanos, e não entre si. Eles também disseram que o caso não era motivo de alarme, mas sim de curiosidade e aprendizado. O experimento do Facebook foi um exemplo de como a inteligência artificial pode evoluir e surpreender os humanos. Ele mostrou que os chatbots podem criar idiomas próprios e que isso pode ter vantagem e desvantagem. Ele também revelou os desafios e as oportunidades que a inteligência artificial traz para o futuro da comunicação e da sociedade. Curiosidade 5. Então, a inteligência artificial pode ajudar na detecção do câncer? O que você acha, Dark? Antes de te contar essa curiosidade, que muitos devem estar se perguntando se algo assim realmente pode acontecer, eu espero que você esteja gostando do conteúdo que preparamos especialmente para você. Não esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro da constante evolução do nosso mundo, elevando seu conhecimento para o próximo nível. Então, vamos lá! A inteligência artificial tem sido usada para melhorar a detecção do câncer. O programa do Google tem precisão de 89% na detecção de câncer de mama. Imagine um futuro onde a tecnologia e a medicina se unem para criar um super-herói, um aliado, um poderoso na luta contra o câncer. Esse super-herói não é o outro, senão a inteligência artificial. Em uma batalha épica contra o câncer de mama, a IA provou ser mais precisa do que os médicos, ao interpretar mamografias, graças a um estudo internacional que contou com a participação de pesquisadores do Google e da Universidade Imperial College London. Um modelo de computador foi treinado com imagens de raio-x de quase 29 mil mulheres. O resultado? Nosso super-herói. O algoritmo superou 6 radiologistas na leitura das mamografias. Mas a IA não para por aí. Ela também é uma ferramenta valiosa para melhorar o diagnóstico do câncer de mama. Imagine reduzir em 1,2% os falsos positivos e em 2,7% os falsos negativos.
Isso significa menos estresse e ansiedade para as pacientes e diagnósticos mais precisos. E a IA não se limita ao câncer de mama, ela pode auxiliar no diagnóstico de diferentes tipos de cânceres. Com a IA, podemos descobrir novas interações que refletem a biologia de doenças, incluindo o câncer, com maior precisão. As possibilidades são infinitas. Identificar cânceres em estágio inicial, inferir o local do câncer específico, auxiliar na escolha do tratamento adequado para cada paciente, caracterizar o microambiente do tumor e prever as respostas à imunoterapia. No entanto, como todo super-herói, a IA também enfrenta desafios. Um dos principais é reunir banco de dados que sejam grandes o suficiente. Os algoritmos podem produzir respostas tendenciosas quando os dados com que foram treinados não são representativos ou estão incompletos. Em resumo, a IA tem o potencial de ser uma ferramenta poderosa na luta contra o câncer, auxiliando no diagnóstico precoce e na escolha do tratamento mais adequado. Mas, com todo bom enredo de super-herói, ainda há um trabalho a ser feito para superar os desafios e maximizar o seu potencial. Então, vamos embarcar juntos nessa jornada emocionante e promissora. Darks, nosso vídeo está chegando ao fim. E você? Você já sabia de todas essas curiosidades? Aqui estão somente algumas, mas sabemos que a inteligência artificial vem evoluindo a cada ano que passa e, contudo, traz uma grande ajuda para a humanidade. Esperamos que você tenha gostado do nosso conteúdo. Não se esqueça de curtir, compartilhar com os amigos e se inscrever para mais conteúdos como este, elevando seu conhecimento juntos. Até a próxima!